Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje vou ler o livro de Provérbios, que são frases curtas, de origem popular, conceitos de realidades que vivemos ou outros viveram, são atitudes positivas ou negativas. Pois o nosso tema é a orientação, está no capítulo 29, e eu vou estar lendo alguns versículos e dando a exemplificação dessa orientação, dessa atitude. O primeiro versículo aqui diz que o homem que muitas vezes é repreendido endurece a sua cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Então nós vemos que o primeiro passo aí, o homem que tem sido repreendido, significa muitas vezes corrigido, censurado ou advertido, aconselhado, acuado talvez dos seus atos. Então nós vemos que ele endurece a cerviz, ou seja, significa não obedece, não ouve, não quer escutar, não deixa-se ser orientado, como nós vemos que será quebrantado, que significa sem força, né? Debilitado, fica fraco, abatido, pois ele ficando enfraquecido por não ouvir conselho, orientação positiva e não negativa, sofre uma consequência destrutiva, destruidora, e às vezes não tem como reparar, ou de novo refazer a postura. Perdão, por que eu digo isso? Sem que haja cura, não obterá renovação, porque a destruição já o predominou literalmente. E eu posso até afirmar que a Bíblia diz que nos orienta que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque para Deus nada é impossível. Mas se alguém está em Cristo Jesus, realmente nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas é aí que é uma sentença homologada, o que está em Hebreus, para que vocês entendam que não tem cura. É como aos homens está ordenado morrerem uma vez e vindo depois disso o juízo, e será a questão que não haverá cura, como nós vemos aí, para que você entenda, né? Tem também os que obedecem. O versículo 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça a fazenda. Então nós vemos aí que também tem essa situação. Tem os que obedecem e também os que sofrem consequência, que poderá ser positiva ou negativa, conforme nós vemos aqui. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça a sua fazenda. Nós conhecemos a história do filho pródigo. Ele ainda teve oportunidade de refazer os seus passos, mas nem todos, conforme nós lemos a situação, foi muitas vezes repreendido, orientado e não quis tomar atitude positiva, permaneceu negativamente. Também nós vemos aqui, do versículo 5, que o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus pés.
Então nós vemos aí que tem os que obedecem, também os que sofrem consequência, e será postura positiva ou negativa, como os inimigos, né? Aqueles falsos que não são sinceros e aqueles que também podem ser positivos. Ele guarnece dentro de si a inveja, que sempre destrói com atitude o seu próximo, devido a essa posição. Mas nós temos o versículo 8 que diz que os homens escarnecedores abraçam a cidade, mas o sábio desvia da ira. É aí que nós vemos essa situação, como existe o homem sincero, positivo, objetivo e não futilizador ou banalizador, arrogante, que não é prudente. É o que nós estamos vendo aí dentro desse versículo, de número 8. O homem escarnecedor, né, abraçam a cidade, mas o sábio desviam a ira. Por quê? São coisas fúteis, paliativas, a representatividade disso é dentro dessa situação. Mas diz o versículo 10 também, o homem sanguíneo aborrece em aquele que é sincero, mas o reto procura o seu bem. Então existe qualidade ou qualitatividade que podem ser positiva, deformativa, que são as causas, que aí eu posso dizer rivalidade competitiva desse espírito demoníaco chamado incapacidade, que eu considero como o demônio da inveja. E isso nós vamos conviver e viver em todos os lugares, né? Então isso pode acontecer. Mas nós vemos também que existe os equilibrados e os desequilibrados, como diz o versículo 11 aqui, também, nós podemos ler aqui, que um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Ou seja, ele tem o domínio, né? Ele tem o equilíbrio. Ele não é desestabilizado por qualquer ação ou atitude desmotivada. Então, é dentro dessa reflexologia, conforme eu falei, que esse ensinamento, desse aprendizado. Também nós podemos ver aqui o que a Bíblia também nos diz, que o homem mau vai de mal a pior, enganando, sendo enganado, que o puro se purifica, que o homem sujo se contamina cada vez mais, é aquele que é desleal. É o versículo 12 que diz, o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então é o que a Bíblia diz, que o homem mau vai de mal a pior, porque tudo que é puro para ele não é puro, às vezes é contaminado. Ele sente que também são desleal, talvez ele viva na deslealdade, nessa incapacidade de tomar atitude positiva, então vive nessa negatividade, né? Mas nós vamos também para o versículo 15, que diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo. E a vara é a repreensão, dão sabedoria, mas o rapaz que entrega a si mesmo envergonha sua mãe. Isso quer dizer que,
Infelizmente, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe e prolongarás os teus dias sobre a face da terra. Nem todos os filhos são orgulho para os pais, porque a nossa vida é de aprendizado e nós somos ensinados pela vida, que é um professor que eu posso dizer que ele não usa de piedade. Por que eu digo isso? Eu sempre uso um termo filosófico meu, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. E é daí que nós temos experiências não teóricas, mas positivas, de convivência, e podemos orientar o outro. Eu falei aqui que alguns podem refazer os seus passos, alguns podem endireitar suas atitudes, que podem ser positivas ou negativas, e outros não têm possibilidade de refazer. Mas por quê? Esse versículo 16 diz: quanto ao ímpio se multiplicam e multiplicam-se as suas transgressões, mas os justos verão a sua queda. Não que ele deseja isso, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem planta, ele colhe, e toda ação há uma reação. Existe, conforme eu estou sempre aqui falando, dentro desse exemplo, homem insensato, homem prudente, que tem o resultado da qualititude deformativa ou positiva, tá? Então, o versículo 18 também vai dizer: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aí o bem-aventurado é mais do que feliz, né? Eu posso dizer como existe homens desleais e existem homens responsáveis, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, é mais do que feliz. Também vamos aqui destacar o versículo 20, que diz que tem visto um homem precipitado nas suas palavras. A maior esperança há no tolo, ou seja, o homem precipitado nas suas palavras. Aí está aqui o ponto incognitivo: a maior esperança há em um tolo. Aí inverte a qualititude, né? Porque Jesus, ele nos ensina, ele disse para sermos tardios no falar, rápido no pensar. É por isso que temos que ser simples como pomba, prudente como serpente. O que só ataca para se defender é a atitude, né? Quando invadem o seu território, essa atitude de que há precipitação, não há esse equilíbrio. Mas também aqui no versículo 21 diz que quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, porque derradeiro ele quererá ser seu filho. Aí você vai entender que, pois quando há um ensinamento, é uma marca que fica de termos de ordem que ocupam uma posição da instrução positiva e não as que são negativas. Mas eu vou também ler aqui os versículos 22, 23, 25, 26, 27, que eu posso considerar, vamos fazer tipo encerramento de contrariedades. Por que eu digo contrariedades? Diz assim: o homem iracundo levanta contenda, e o furioso multiplica as transgressões. Mas existe aqui também: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Diz o versículo 25 também: o receio do homem arma laço, mas
O que confia no Senhor será posto em alto retiro. O versículo 26 também fala: muitos buscam a face dos príncipes, dos juízes, de cada um vem o Senhor. Que toda autoridade, não é que Deus coloca homens corruptos para estarem fazendo uma função da deslealdade social, mas infelizmente a corruptividade no ser humano são essas contrariedades de atitude que existe. E encerrando aqui, versículo 27 diz: abominação é para o justo o homem ímpio, e abominação é para o ímpio o homem reto. Então, é onde existe as competitividade e rivalidade, porque para você que procura ser justo, puro, reto, tem abominação. Qual é a abominação? Me incomoda. Ele vai incomodar, como também para nós, e aí nós temos que manter o equilíbrio, ainda que nos incomoda, seja a abominação do ímpio, que nos abomina para nós que é retos. Não devemos escutar, não devemos agir como eles, é o que eu estou falando, sábio e inteligente. São ética, postura, regra, fé, prática, conduta, mas que fica essa expressividade dentro desses termos de provérbio e essas frases curtas de origem, popular, de conceitos de realidade que vivemos, outros viveram, que são atitude qualitativa, ou positiva ou negativa. Então, nós temos essa orientação. Mas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz dentro da palavra de Deus para orientar os seus servos. Eu afirmo que Luffy é suede ayaulela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz.